Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e hoje eu trouxe para vocês a parte final deste estudo bíblico, que é o estudo Quanto Vale um Pecador, onde nós estamos falando da revelação que o Senhor Jesus Cristo me deu sobre Lucas capítulo 15, as três parábolas, né? A ovelha e a dracma perdidas e o filho pródigo. Meus irmãos, antes de começar o estudo aqui, eu quero avisar vocês que esse estudo completo estará escrito lá no blog e o endereço do blog vai estar no primeiro comentário. E lá você encontra este e outros estudos para que você imprima, se você quiser, para que você estude diretamente na tela, enfim, da forma como você achar melhor. Mas é interessante porque às vezes você tem uma pessoa conhecida, familiar que está internado, numa clínica de recuperação, no hospital ou no presídio, né? Enfim, você tem uma pessoa que não tem acesso à internet e você pode então imprimir esse estudo bíblico e levar até a vida dessa pessoa para que ele seja abençoado, para que ele seja edificado, para que ele entenda o amor que o Senhor Jesus Cristo tem pela vida dele. Amém, queridos? Então, fique à vontade, o material lá está disponível gratuitamente. Então, pode ajudar você com isso, ok? Então hoje nós vamos terminar aqui o estudo. A parte que faltou foi exatamente a parábola do filho pródigo e ela está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. E é sobre ele então que nós vamos falar. Irmãos, até aqui, você que acompanhou os vídeos anteriores já sabe que nas parábolas anteriores, Jesus estava falando sobre a visão dele para nós. Então, a visão do céu olhando para o pecador que se arrepende, certo? Que é a visão do pastor que vai buscar a sua ovelha, que é a visão, né, da mulher que encontra a dracma perdida, né? E os detalhes então estão nos vídeos anteriores. E nesse estudo, nesse vídeo, melhor dizendo, nós vamos falar da parábola do filho pródigo que diz a visão terrena, ou seja, é o homem olhando para si mesmo. O que ele sente, o que ele passa, né? As situações difíceis que ele passa e tudo isso. E também a respeito do arrependimento, né? Do pecador que entende que precisa de Jesus Cristo. Então essa parábola vai falar sobre isso. Mas ela também fala sobre aquele homem que se acha autossuficiente, aquele homem que considera que é perfeito, que ele não precisa de Jesus Cristo, né? E que não precisa então de perdão, tá certo? Então eu quero aqui começar pelo versículo 11 que diz assim: E disse: certo homem tinha 2 filhos. Muito bem, nós vamos entender sobre quem é que o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui. E para entendermos sobre isso, nós vamos para o livro de Gálatas, né, a carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 22, que vai dizer assim: Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, meus irmãos, aquele homem, pai de família que está apresentado na parábola do filho pródigo, é Abraão. E lá, o Senhor Jesus Cristo vai falar de 2 descendências espirituais que vêm de Abraão. E que descendências são essas? São os judeus. E quando eu disser aqui judeu, em todo o tempo nesse vídeo, entenda que eu estou falando também dos religiosos, aqueles que olham para a doutrina como se fosse a própria santificação, tá certo?
E também está falando dos filhos da fé, aqueles que vêm a partir de Jesus Cristo. A gente vai falar mais sobre isso, vou explicar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Apresentando então o primeiro filho. Aqui o apóstolo Paulo, usa essa comparação, que é Ismael, tá certo? Ismael é filho da escrava Agar, que é a figura do conserto da lei. Então, nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 4, nós vamos ver do 23 até o 25, que diz assim: Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Muito bem. Então aqui os irmãos perceberam que o apóstolo Paulo está ligando, Agar à lei, e está falando que a lei gera filhos segundo a carne. Então, para quem foi dada a lei? Foi dada para os judeus, e por causa disso eles seguiam a lei. E também por causa da lei, eles não enxergaram Jesus Cristo como Salvador. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Eles não quiseram, na verdade, Jesus como Salvador. Mas vamos lá. O filho mais novo é Isaque, que significa filho da promessa. Esse é a figura da geração que é a posteridade de Jesus Cristo, ou seja, essa geração é iniciada em Jesus Cristo, E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, porque essa geração é a geração da fé, ok? São aqueles que são participantes da família de Deus por causa da fé em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Bom, nós vamos ler agora dos versículos 26 até o 31 para entender melhor isso. Mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a da escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre as duas gerações espirituais, usando Sara e Agar, Ismael e Isaque para exemplificar toda a geração, certo? E é aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está explicando o que o Senhor Jesus Cristo disse lá na parábola do filho pródigo. E nós vamos ver a ligação dessas duas passagens bem detalhadamente, amém? Então eu vou voltar lá para Lucas, no capítulo 15, e nós vamos ler agora os versículos 12 e 13, que dizem assim: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, irmãos, aqui é a visão do homem de fé sobre o seu passado. O que ele entende a respeito de si mesmo é que nunca mereceu o amor de Deus, porque abandonou a fé. Então aqui, irmãos, Abraão,
é uma referência de fé, e ele está falando então do pai Abraão, que cria em Jesus Cristo e que, portanto, ele quer passar isso para os seus 2 filhos, que são 2 gerações. Só que o filho mais novo tem um momento que ele quer viver por si mesmo, que ele quer largar tudo que ele tem, toda a herança dele é espiritual, que ele quer largar todo pai e mãe que são da fé, querem passar para os seus filhos princípios e valores, né, da fé, e era isso que esse pai também fazia. E o filho pródigo, então, ele se rebela contra o pai e diz assim: eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais viver debaixo do seu teto, eu não quero mais viver sob as suas ordens, então eu quero ir para o mundo, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. É isso que o filho pródigo faz. Então, irmãos, ele abandona a fé, né? E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que é a visão terrena da parábola, por exemplo, da ovelha perdida. Por quê? Porque aqui é quando a ovelha se perde. É quando a ovelha é atraída pelo brilho do mundo, né? Que é o pecado. Por isso diz aqui que ele foi para uma terra longínqua, né? Ele sai da presença de Deus o Pai, sai da comunhão com Jesus Cristo, né? Que é o pastor, exatamente como aconteceu nas 2 parábolas anteriores, para ir atrás de uma distração, que é o pecado, né? Mas eu quero aqui também chamar a sua atenção para o fato de que ele, em toda a parábola, em todo o restante da parábola, não deixa de ser chamado de filho. O filho, irmãos, acaba voltando para casa. Então, aqui ele não deixa de ser chamado de filho. Agora eu vou para o versículo 14 a 16, que diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, irmãos, aqui o filho se dispõe, né? Ele acaba gastando, né? Tudo aquilo que ele recebeu da parte do seu pai, todos os princípios, valores, toda aquela instrução sobre a fé que o pai dava ao seu filho, ele acabou gastando e se desfazendo de tudo isso que era relacionado a Deus. E aí, então, ele começa a padecer necessidades. Que tipo de necessidade passa uma pessoa que se rebela contra o pai, se rebela contra a fé? Ele não tem paz, se sente sozinho, tem falta de esperança, sente falta de amor, sente vazio no seu coração, não tem alegria. E eu poderia aqui falar muitas outras coisas, mas eu acho que já deu para entender, né? Isso, meus irmãos, é fome de Deus. E por isso, esse filho deseja encher o seu estômago com o que pertence aos demônios. Aqui os porcos são figuras de demônios. Então a comida dos porcos, a comida dos demônios acaba sendo comida para este filho. Isso, meus irmãos, por que está falando na parábola? A fome distorce a visão das pessoas, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Não é verdade que uma pessoa com fome vai mexer no lixo atrás de uma comida fedida, muitas vezes, enfim.
E por que que isso acontece? Porque a pessoa está com uma visão distorcida, né? A fome faz a pessoa chegar nesse nível. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. A pessoa que sente fome de Deus tem a sua visão distorcida e vai procurar coisas que vão tentar saciá-la, mas são coisas que são ofertadas pelos demônios. Então, irmãos, ninguém na sua plena consciência deseja comer lavagem de porco, mas quando a pessoa passa fome, sim, ela quer comer. Assim como muitas vezes olhamos para o nosso passado e sentimos repulsa e pensamos assim: como eu fui capaz de fazer isso? Como eu pude cometer tal ato? Cometemos mesmo muitas coisas ruins quando passamos um período de fome de Deus. E estas são as ofertas do diabo, né? Essa, meus irmãos, é a parte que a ovelha está sozinha lá, sujeita aos perigos das trevas, como eu disse para vocês no primeiro vídeo. Então vamos ao versículo 17 agora, que diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então aqui na minha versão da Bíblia, que é a Revista e Corrigida de Almeida, diz tornando em si, né? O que está falando aqui? Está falando que ele acordou para a realidade, ou seja, a ilusão que estava diante dos olhos dele foi desfeita. E aí então ele pode até parar assim um minuto e se perguntar: meu Deus, mas como eu vim parar aqui, né? E outra coisa interessante também que nós vemos aqui nesse versículo é que fala de jornaleiros. E eu fui pesquisar a respeito disso. O que significa a palavra jornaleiros? Significa pessoas que recebiam por dia, ou seja, você trabalhou o dia inteiro, chega no final do dia, você tem aquele valor para receber. E o valor para se receber durante um dia é uma dracma. Quem escutou o vídeo anterior da parábola da dracma perdida já sabe disso. Então, irmãos, aqui ele está falando de jornaleiros, que são pessoas que trabalham para receber o trabalho de Jesus por nossa alma. Amém? Os jornaleiros têm abundância de paz, eles se sentem pertencentes a Cristo, eles têm esperança, têm os olhos abertos para enxergar o amor, não tem necessidade de ser preenchido porque Jesus o satisfaz. E tem alegria. É por isso que o filho cai em si e diz assim: poxa, mas os jornaleiros do meu pai estão melhor do que eu. Eu vou voltar e vou pedir para o pai, então deixar que eu seja um jornaleiro. Agora nós vamos ler o 18 ao 21, que diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19: Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui está falando do arrependimento, né? E que ele volta então para a casa de seu pai, ou seja, ele... Irmãos, eu preciso aqui fazer um parênteses para explicar esse momento, porque hoje o mundo coloca os filhos contra os pais. Hoje o mundo coloca na cabeça dos filhos que os pais estão em todo tempo errados, que a maneira que os pais nos ensinam está errada e tudo mais. E isso vai criando uma revolta dentro do coração dos filhos, não é? Irmãos, e qual é a estratégia do diabo com isso? Quando os filhos se rebelam contra os pais, quando eles são doutrinados contra os seus pais, eles estão sendo, na verdade, doutrinados contra a autoridade de Deus, porque os pais levam os princípios e valores da fé para os seus filhos e os filhos estão sendo ensinados a dizer: não, isso está errado, isso não é dessa forma, você não pode me obrigar a isso.
né? Você não pode querer que eu siga os seus passos, eu quero seguir os meus passos, mas na verdade ele não está seguindo os seus próprios passos, eles estão a caminho das bolotas de porcos, né? Então, irmãos, aqui a parábola deixa bem claro esse exemplo, tá certo? E agora, do versículo 18 até o 21 que nós lemos, o filho está fazendo esse caminho contrário. Ele está voltando para o pai, mas ele também está voltando para dizer: pai, sim, eu aceito os seus princípios, os seus valores. Pai, eu estava errado, o Senhor é quem está certo. É nesse sentido que ele está voltando, irmãos. Então vamos agora para o versículo 22, que é muito importante aqui na parábola, e vai dizer assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Abraão, irmãos, né, como eu tenho falado aqui, que é um homem de fé, vai até o filho e veste o filho. Por quê? Por que a parábola está falando de veste? A veste, meus irmãos, é um indicativo dentro do reino espiritual. Se a veste está esfarrapada, está suja, né? Ele diz, né, que está nu em outros textos. É no significado de pecado. Veste suja, esfarrapada é pecado. Quando a veste está limpa, né, é porque ela foi lavada no sangue de Jesus Cristo, ou seja, é a santificação, certo? Então o pai troca a veste do filho, porque ele veio com a veste toda esfarrapada e precisa de uma veste nova. Amém? Aí ele fala também do anel, né? O que é o anel? As famílias, antigamente as famílias nobres, né, tinham um anel. E esse anel era um indicativo de que aquela pessoa pertencia àquela família, né? Então, esse anel você está voltando para a sua família, você volta a pertencer para a família. Aqui está falando da família de Deus, né? Pela fé. Amém? E ele fala também das alparcas. E as alparcas, meus irmãos, está ligado ao evangelho. É uma preparação para que a pessoa possa pregar o evangelho. Assim que o filho retorna para casa, ele já tem a autoridade de voltar a pregar o evangelho, de falar para as pessoas. E, irmãos, é necessário que seja assim, porque, irmãos, aquela ferida que doeu em mim, aquele passado tão pesado sobre os meus ombros, me faz agir com graça para outras pessoas e para dizer às pessoas assim: olha, eu venci o pecado, Cristo me deu a vitória sobre o pecado, Ele vai te dar também. Então é isso que ele está falando aqui, sobre pregarmos o evangelho. Nós que temos um passado que não nos orgulha, nós entendemos que dependemos da graça, e pela graça nós seguimos em frente e também ajudando aqueles que precisam. Amém? Versículo 23 agora, que diz assim: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Irmãos, o pai recebeu o filho com um bezerro cevado. Isso aqui, irmãos, está falando de Cristo. Cristo é o preço para que o filho possa ser perdoado, possa voltar para casa. Essa é a parte onde a ovelha é colocada nos ombros na parábola da na parábola da ovelha perdida. Essa é a parte onde a dracma foi encontrada, né? Irmãos, aqui esse versículo está dizendo sobre a graça, está revelando a graça de Deus aqui, certo? Agora nós vamos para o versículo 24, que diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, esse filho saiu da condenação eterna, que é a morte, para a vida eterna, que é a vida. Esse filho agora tem a salvação. Amém?
Vamos ler do versículo 25 até o 27 agora, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então veio o irmão mais velho, né? Aquele que veio por Abraão antes de Isaac, né? Que é Ismael, e que não era da fé. E ele ouviu a festa, né? Então, no versículo 28 diz assim: Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo, o pai instava com ele. Então, irmãos, ele não quis entrar. O judeu, irmão, não quer ser participante das bodas do Cordeiro. O judeu não quer ser participante da salvação em Jesus Cristo e nem da herança que recebemos por causa da fé em Jesus Cristo. Este aqui, irmãos, é como eu disse para vocês, não representa apenas os judeus, mas todos os religiosos, todos aqueles que hoje se dizem crentes, evangélicos, católicos, que estão seguindo a religião e que não recebem Cristo por causa das doutrinas, por causa da religião. Colocam a religião acima de Cristo, né? Então, estas pessoas são como o filho mais velho, certo? E diz aqui: o pai instava, né? Essa palavra aqui, não sei como está aí na sua Bíblia, na minha Bíblia está dessa maneira, mas essa palavra significa que o pai persistia, que insistia, que convidava, e o filho irredutível, né? Por que está dizendo isso? Irmãos, o evangelho foi pregado 430 anos antes da lei, mas os judeus não quiseram o evangelho. Os profetas anunciaram Jesus Cristo, deram todas as características a respeito de Jesus Cristo, mas eles rejeitaram Jesus mesmo assim. Versículo 29, então. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então, irmãos, aqui, quando eles falam, né? Quando o filho mais velho fala, nunca transgredi o teu mandamento, é como os judeus dizendo: eu nunca transgredi a tua lei, sou perfeito, eu mereço a salvação, né? E no versículo 30, quando ele fala assim: esse teu filho aí gastou com as meretrizes e tal, ele tá falando, ele tá mostrando aqui o desprezo que eles têm pelos pecadores. E aqui nós precisamos voltar ao início da conversa, quando eles falaram para Jesus, né? Olha, você senta com os pecadores, você come com eles, né? E Jesus então contou estas 3 parábolas para dizer o valor dos pecadores, né? Então, meus irmãos, eles têm desprezo, né, por nós. Versículo 31, que diz assim: E ele disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, Abraão, irmãos, segundo a carne, pôde dar bênçãos terrenas aos judeus, né? Só que, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, né? Os judeus, os religiosos, não receberam a herança verdadeira de Abraão, né? Porque a herança de Abraão é a herança de fé, meus irmãos. É aquilo que nós recebemos pela fé. É o Espírito Santo, é a salvação, né? É a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa riqueza não foi para os judeus, não foi para os religiosos. Porque para receber isso, nós temos que ir por Jesus Cristo, pelo bezerro cevado. E o irmão mais velho não quis, ele não quis ser participante disso.
E aí no versículo 32, então vai dizer assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Irmãos, aqui está falando que era justo dar o bezerro cevado ao pecador que se arrependeu, né? Por quê? Porque os demais não quiseram Jesus Cristo. E até hoje, meus irmãos, eles não querem. Até hoje, eles estão esperando por um Messias, que muito em breve vai chegar. E por um tempo, né? Por um pequeno tempo, vai ser tudo o que eles sempre quiseram. Vai ser um homem rico, né? Vai governar de maneira terrena, né? Porque na época de Jesus eles esperavam o Messias que livrasse os judeus do domínio de Roma, né? E esse falso Messias que virá com essa proposta, virá com a proposta de livrar os judeus dos seus inimigos terrenos. Então vai ser tudo o que eles queriam, né? Só que quando esse anti-Messias se revelar, então eles vão se arrepender. Tá certo, meus irmãos? Então, esse é o final do nosso estudo. Espero que você tenha sido edificado. Espero realmente que você compartilhe essa mensagem, seja por vídeo, seja em papel, seja pela sua memória, não importa como. Eu espero que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque tem muitas ovelhas perdidas, dracmas perdidos, filhos pródigos por aí, que precisam saber que Deus os ama, que eles ainda são ovelhas, que eles ainda são dracmas e que eles ainda são filhos, só estão longe de casa e precisam retornar. Amém, irmãos? Eu disse no começo do vídeo, esse estudo vai estar por escrito, lá no link que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário. E é até melhor, irmãos, porque na hora que a gente escreve, a gente detalha um pouco mais, na hora do vídeo tem que sintetizar um pouco, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.